Pessoal, hoje a gente vai propor falar sobre a questão do uso das luzes de um veículo. Tá? Então, o livro aí começa na página 36, onde fala normas de circulação e uso das luzes. O que a gente entende por falar sobre o uso das luzes? Primeiramente, todo veículo é obrigatório trafegar com os faróis ligados, desde o pôr do sol até o amanhecer do dia seguinte. Então, das 6 horas da noite até as 6 da manhã do outro dia, todo veículo é obrigatório trafegar com os faróis ligados. E o fato é que se difere do veículo ter dois tipos de faixas de luz, de feixes de luz, que é o farol alto e o farol baixo. Então, a gente usa a seguinte combinação. Ao trafegar em uma via pública com iluminação, você utiliza o farol baixo. Ao trafegar em uma via pública, sem iluminação, ou por exemplo em estradas, rodovias, sem iluminação pública, trafega-se com o farol alto. Então hoje a gente usa a seguinte combinação de luzes. Mas lembrando que em via não iluminada, veículos ao se cruzarem ou você ao seguir outro veículo, você deve utilizar o farol baixo, certo? Então o farol baixo, ele é utilizado basicamente dentro da cidade onde existe iluminação pública. Já em rodovias e estradas onde não existe iluminação pública, você utiliza o farol alto. Porém, ao cruzar ou ao seguir, utiliza-se o farol baixo, tá? Porém, gente, existem veículos que mesmo durante o dia devem trafegar com os faróis ligados. Que veículos são esses? Motos, em geral, motocicletas, motonetas e ciclomotores, e todo veículo de transporte coletivo de passageiro. Esses veículos não desligam farol em nenhuma situação. Hoje, inclusive, as motos já vêm sendo equipadas com o acendimento automático do farol, Então, a gente aciona um motor ali, ou liga a chave de ignição, automaticamente o farol já é aceso, tá bom? Então, a gente tem que ter esse cuidado de perceber esses fatos. E existem situações que durante o dia o condutor também deve acionar o farol baixo. Que situação? Ao trafegar em túneis, ou até mesmo em condições de baixa luminosidade, como por exemplo, existe aquele tempo em que a chuva se torna tão forte que escurece, que diminui o campo de visão, recomenda-se trafegar com os faróis baixos. Não para clarear, porque talvez o farol nessa situação não tem nem campo de luminosidade, mas para você se tornar mais visível para os outros condutores. Então, nessas situações também recomenda-se o farol baixo, tá bom? Mas, em condição de chuva, no mínimo deve-se acionar as luzes de posição. As luzes de posição são aquelas conhecidas como farolete, tá? Onde identificam o veículo para outros condutores em si. Então, no mínimo, isso aí a gente deve acionar. E, pessoal, só para questão de informação aí, por exemplo, o uso de luz alta em vias iluminadas não pode. Então, isso é multa e já ficamos aí para a questão de informação, multa leve, tá? Usar o farol alto em vias iluminadas. Nesse capítulo também fala sobre a questão do pisca-alerta, que é quando aciona-se aquelas luzes de advertência, E o pisca-alerta propõe-se que ele deve ser utilizado com um veículo imobilizado em situação de emergência. Então, não se faça o uso do pisca-alerta com o veículo em movimento, tá? Em que situação eu faço o uso do pisca-alerta? Então, ao presenciar um acidente, os veículos que estejam próximos do local acionam o pisca-alerta. Meu veículo apresenta uma falha mecânica, então eu sinalizo, no acostamento, paro no acostamento, faço o uso do pisca-alerta. Então ele deve ser utilizado nessas situações, tá? Situações que remetem realmente a uma situação de perigo para alertar outros condutores potencial em si. E aí, nesse capítulo também fala sobre a questão do uso da buzina. E a buzina, gente, ela deve ser utilizada em advertência em outros condutores. E deve ser utilizada em breve toque.
coisa sutil, tá? Nada de prolongado, tá? Coisa mínima mesmo, tá? E a buzina é para advertência a outros condutores. Então, sendo assim, você não buzina para cumprimentar, você não buzina para chamar os outros. Inclusive, não pode se fazer uso em vias rurais da buzina para apressar animais quando esses estão na pista, porque ao buzinar você pode assustar e desencadear um rebanho, né, que pode provocar acidentes em si. Então, a buzina é só para alertar. Aquela situação, estou passando na rua, tem um carro saindo da garagem, dou um breve toque na buzina, pip, né, só para alertar o carro que está saindo da garagem quanto à minha presença de estar trafegando ali na rua. Então, a buzina ela tem essa finalidade em si, certo? E é proibido o uso da buzina das 22 horas, olha só, até às 6 da manhã do dia seguinte. Então, nesse período noturno, de 10 horas da noite até às 6 da manhã, é proibido o uso da buzina. Assim também a gente fala, buzinar em local, horário proibido, é multa de natureza leve. Então, duas infrações que a gente comentou hoje, né? Usar o farol alto em vias iluminadas, multa leve, e buzinar em local, horário proibido, também é multa leve em si, certo? Então, a gente tem essa dica também aí sobre essas infrações. E aí a gente fecha essa questão de uso das luzes, tá bom? Então, fixa isso aí para mim. Gente, outra coisa também é importante a gente comentar isso aqui como um princípio de formação de condutor, é que muitas das vezes, até mesmo durante o dia, você trafegando em uma rodovia pode encontrar um motorista vindo em sentido contrário e ele pisca várias vezes os faróis para você. Essa é uma forma de comunicação muito utilizada pelos motoristas no sentido de alertar situações de perigo. Então, muitas das vezes ele pisca, faz sinais de mão, né, que pode ser travessia, pedestre, animais, ou ele pisca farol e faz sinal de negativo, que pode sinalizar um perigo à frente, um acidente a qual eu estou indo de encontro, tá? Então, ele deve ser utilizado nessas situações, tá bom? Nada de piscar farol para alertar quanto a blitz, alertar, né, quanto a situações que não são provenientes do uso correto em si, tá bom? O pessoal usa muito isso para alertar contra a blitz, né? Pisca farol e ainda faz o dedinho ainda coçando, né? Olha os ombros lá na frente. Então, assim, muitas das vezes, quem vem lá, você não sabe, pode ser pessoas que estejam cometendo um ato de roubar, de traficar, né, drogas, animais, armas, ou muitas das vezes a pessoa está cometendo o fato de estar andando tão irregular que está comprometendo até minha própria segurança, e ao alertar essa pessoa, você pode estar favorecendo a pessoa que está cometendo um ato ilícito. Então, por isso que a gente não deve utilizar, tá, essas comunicações dessa forma, tá bom? Se for para comunicar sobre o uso de faróis, né, comunicar a outros condutores, é quanto a acidente ou situações de perigo, né, possível presença de animais, pedestres, ao longo da via a qual você vai de encontro em si, certo? Vamos falar aqui agora sobre essa questão que fala logo abaixo aí nessa página 36, onde fala sobre a questão do parar e estacionar. Primeiramente, eu quero que vocês identifiquem que existe hoje 3 placas que regulamentam o estacionamento. Então, olha só, nós temos a placa R6A, que é proibido o quê? Estacionar. Então, a placa R6A, né, ela tem um proibido estacionar. Eu tenho a placa R6B, que significa estacionamento regulamentado. Então, aqui permite, né, parar ou estacionar. E a placa R6C, que neste caso significa proibido, olha aqui, ó, parar e estacionar. Então, proíbe essas duas operações. Nós vamos então chegar a uma conclusão que parar é diferente de estacionar. Por quê? Nesta placa, proibido estacionar, eu posso parar, eu não posso estacionar. Nesta outra aqui, gente, eu não posso nem parar e nem estacionar. Aqui já abrange uma área onde é livre a parar e estacionamento. Então vamos chegar às conclusões do seguinte:
estacionando. Qual a diferença então entre esses dois? Olha só, tudo tem a ver com o tempo para embarque ou desembarque de passageiros. Então, essa relação de diferença entre parada e estacionamento tem a ver com esse tempo aqui. Ó. O que é embarque ou desembarque? É o tempo da pessoa subir ou descer do veículo, certo? Então, tudo se clareia no seguinte ponto. Parar, gente, é um tempo necessário a embarque e desembarque. Então, presume-se que parar seja realmente uma coisa rápida. Só o tempo de uma pessoa subir ou descer. Subiu, desceu, arranca seu carro, porque um tempo maior do que isso é classificado como estacionamento. Porque estacionar, já chamamos isso aqui de um tempo que superior a embarque e desembarque. Então, olha aí, tudo se clareia nesse ponto. Então, quando a gente fala assim, ó, o tempo necessário para embarque e desembarque é classificado como parada. O tempo superior a embarque ou desembarque é classificado como estacionamento. Eu gosto de dar exemplos, né? Que com os exemplos a gente consegue fixar. Então, por exemplo, olha só para você ver. Levei minha mãe para sacar a aposentadoria lá no banco. Em frente ao banco, existe esta placa: proibido estacionar. Eu posso parar, não posso estacionar. Mas eu estava com muita pressa, cheguei lá, encostei o carro, mãe desceu, mãe fechou a porta do carro, e aí eu virei para ela assim: mãe, faz aí que depois eu volto aqui e te passo. E acabei arrancando para mim resolver outras coisas. Eu cometi infração? Não. Porque eu parei. Porque o tempo foi só necessário para ela descer do veículo. Então isso não é infração, isso é parada. Então não cometi infração. Agora esses tempos fui levar ela de novo, novamente, chega lá no banco, ela desceu, ela fechou a porta, aí eu falei para ela assim: pode ir lá que eu estou te esperando aqui dentro. E estou lá dentro, lá esperando ela no carro, estou cometendo infração. Porque esse tempo já é o que, gente? Superior, porque não tem ninguém nem subir nem descer mais, apesar de estar eu dentro do veículo ainda, estou cometendo infração. Tá? Porque esse tempo já é superior. Então isso é classificado como o quê? Como estacionamento. Então, por isso, gente, que essas duas palavras são palavras-chave para identificar o que é uma parada e o que é um estacionamento. Então a gente fala assim, ó, o tempo necessário para embarque e desembarque, parada. O tempo superior, porque aí já não tem ninguém nem mais descendo nem subindo, né? A embarque ou desembarque já é o quê? Estacionamento. E só para a gente identificar isso aqui, gente, outra coisa. Toda operação que a gente chama de carga ou, olha só, descarga, tá? É classificado como estacionamento. Porque até o momento a gente falou de embarque ou desembarque, que são passageiros. Quando se fala carga ou descarga, isso sempre é considerado estacionamento. Independente se carga ou descarga é necessário ou superior esse tempo. Sempre carga ou descarga é considerado estacionamento. Então, na prova de você, se vier a questão assim, o tempo necessário para carga ou descarga, estacionamento. Tempo superior para carga ou descarga, estacionamento. Qualquer tipo de descarga? Qualquer tipo de descarga. Carga ou descarga é carregando qualquer mercadoria ou retirando qualquer mercadoria. Então isso aí é carga ou descarga. Pode ser caixa, pode ser saco, pode ser o que for. O motor do carro pode estar ligado. Se você está carregando ou descarregando, você está estacionado. Certo? Então a gente classifica assim. Pessoal, sobre a questão de conhecimento, quais são os locais que é proibido parar e estacionar
para vocês. Proibido parar e estacionar a mais de 50 centímetros do meio-fio. Qual a distância que você tem que manter do meio-fio ao parar? 50 centímetros. É proibido parar e estacionar a mais de 50 centímetros do meio-fio. É proibido parar e estacionar a menos de 5 metros da transversal da esquina. Então você vai estacionar um carro, você vai parar o carro para uma pessoa descer. Qual a distância que você tem que manter da esquina? 5 metros. É proibido parar e estacionar sobre calçadas, canteiros e faixas. Aquela moto que para em cima da calçada, aquele carro que para em cima da faixa de pedestre. Calçadas, canteiros e faixas. É proibido parar e estacionar. É proibido parar e estacionar em fila dupla. O que é fila dupla? Já existem veículos estacionados, você chega e para do lado do outro veículo, para o paralelo. Isso é parar em fila o quê? Dupla. Isso é proibido parar e estacionar. Tá? Então esses locais que eu citei não precisa nem ter placa, mas vocês têm que saber que é proibido parar e estacionar. E qual local que é proibido estacionar? Olha só, você pode parar, você não pode o quê? Estacionar. Qual o local que é proibido estacionar? É proibido estacionar em frente à entrada e saída de veículos, área de calçada rebaixada, portão de garagem. Eu posso parar, como eu disse, parar o tempo necessário para a pessoa subir e descer. Em frente ao portão de garagem, eu não posso o quê? Estacionar. Tá? E qual outra área que é proibido o estacionamento? Paralelo a hidrantes de incêndio. O hidrante é aquela tubulação onde se conecta mangueiras para captação de águas. Inclusive na nossa cidade a gente tem até alguns, hidrantes aqui que a gente pode dar de exemplo. Mas não vê um caso no momento. Mas é proibido o quê? Parar, paralelo a hidrante. Você não pode o quê? Você não pode estacionar. Tá? Então, sabemos que não precisa nem ter placa, mas eu sei que é proibido estacionar em frente à entrada e saída de veículos, garagem e paralelo a hidrantes de incêndio. Tá bom? Então, pessoal, isso aqui é o que diz respeito a parada e estacionamento. Essa é a diferença entre parar e estacionar. Tá bom? Deu para entender isso aqui? Ok? Então a gente fecha a nossa aula nesse ponto aqui. Autoescola Referencial. Sua aprovação nosso alvo.